E aí, pessoal, será que o índice fez fundo? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. Eu resolvi trazer para vocês um estudo que eu fiz com relação ao comportamento do Ibovespa nos últimos 30 anos. A gente está num ponto de virada muito importante, existe uma chance bem grande da gente estar numa região de fundo dos próximos meses. Eu resolvi compartilhar esse estudo aqui, vou fazer um vídeo bem rápido só para explicar algumas coisas que eu estou vendo nesse momento para o índice. E a gente vai analisar algumas estatísticas aqui que eu desenvolvi, usando um pouco de programação, usando Excel, Profit, enfim, peguei alguns dados das cotações semanais do Ibovespa e eu consegui enxergar um insight aqui bem legal. Então, esse gráfico que você está vendo aí na tela é o Ibov, no semanal. A gente vai fazer um estudo aqui tanto dos times semanais, mensais, diários, depois eu vou mostrar algumas estatísticas, tá? Acho que vai ser um vídeo rápido, só para comentar esse ponto, eu acho que vocês vão gostar. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e vamos lá para o conteúdo, né? Bom, esse é o gráfico semanal do índice. Essa média que você está vendo aqui é a média de 200 do gráfico semanal, tá? Então, a gente está numa região onde ele veio testar aqui pontos que foram negociados, que teve bastante briga, né? Nos últimos meses, mais precisamente antes da pandemia, né? Desde daquela máxima que a gente teve no Ibov antes da pandemia, ele fez vários pontos de inflexão nessa região aqui, né? Foi o topo de 2020, foi o topo de 2021, foi o topo de 2022, né? Fez dois topos aqui em 2022. Foi uma região que teve bastante briga aqui em 2023 também, e agora a gente vem testar essa região depois daquele rally que a gente teve lá em outubro do ano passado, né? Aliás, final de outubro, né? Até o início do ano ali, né? Até o início de 2024, quando ele marcou a máxima ali justo no primeiro pregão, né? Então, desde o início do ano, a gente vem fazendo topos e fundos mais baixos e agora a gente está num ponto de inflexão bem importante. Mas o que eu achei interessante de mostrar para vocês é o comportamento da banda de Bollinger do gráfico semanal. Eu fiz uma regra de coloração aqui no Profit, justamente para mostrar aqueles pontos em que ele fechou fora da banda e depois voltou para dentro da banda. É o famoso fechou fora, fechou dentro, que muita gente utiliza para operar no day trade, mas eu apliquei ele aqui para o gráfico semanal e ele tem uma taxa de acerto muito grande, tá? Então, eu dei uma olhada aqui nos últimos 10 anos e aproximadamente 77% das vezes a gente marcou um fundo toda vez que o índice rompeu a banda de Bollinger e voltou para dentro, tá? Então, essa regra de coloração que você está vendo aqui, percebe que tem alguns candles verdes e outros vermelhos, né? Então, quando a gente rompe a banda para cima e fecha o próximo candle dentro da banda, ele é pintado de vermelho. O contrário também para quando rompe para baixo. Então, se rompeu um candle, né, fechou abaixo da banda e depois ele entrou para dentro da banda, ele é pintado de verde aqui. Então, no olhômetro, a gente já consegue ver que tem vários pontos de inflexão importantes. Por exemplo, ali em janeiro, né, 2 de janeiro, ele marcou um topo. E de lá para cá, a gente teve aí uma queda de mais de 10%. Teve um outro ponto de inflexão ali também em outubro. Tá? Ele veio para furar a banda aqui lá em dezembro. Depois teve mais um rally e fez topo de novo. Então, tiveram vários pontos de virada aqui nessa região. Eu resolvi analisar algumas estatísticas com relação a isso para ver se realmente faz sentido a gente pensar em fundo agora para o Ibov. Bom, estou gravando esse vídeo agora no dia 21 de junho, sexta-feira, às 3h15 da tarde, está quase no finalzinho do pregão, ainda falta algumas horas para o mercado fechar e provavelmente a gente vai ter um fechamento dentro da banda de Bollinger ali do gráfico semanal. E a semana passada foi a semana em que ele rompeu a banda, então a gente tem a regra ali sendo estabelecida, né? Fechou um candle fora e depois um candle dentro. Então, isso aqui pode ser um ponto de inflexão muito importante, tá? Então, percebe que mesmo que você não analise os números apenas no olhômetro, aqui você consegue ver que tem vários pontos de virada, né? Aqui 2014, 2016, 2013, outro aqui em 2014. Então, para trás aqui também, ó, na crise, né, de 2008 também, ele marcou o fundo. Teve alguns pontos aqui em que ele passou direto, né? Não chegou a formar topo, né? Então ele furou a banda, voltou para dentro, depois voltou a subir. Tá? Esses são os casos em que aconteceu um stop, né, desse operacional aqui, digamos assim. Então, mas na maioria das vezes, principalmente nos últimos 10 anos, ele teve uma taxa de acerto maior, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns dados que eu fiz. Eu fiz um estudo aqui com Python e com
e com o Profit, né, eu baixei as cotações dos gráficos semanais dos últimos 30 anos do Ibov, que é todo o histórico que a gente tem aqui do Profit, né, desde 91, e peguei as cotações também dos valores, na verdade, da banda de Bollinger. Tá? Então, com base nisso, eu exportei esses dados para uma planilha. Para você fazer isso, é só você clicar com o botão direito, exportar dados, copiar para o Excel. Aqui você consegue jogar no Excel e a gente vai trabalhar os dados em cima. Você pode trabalhar esses dados tanto no Excel quanto com outra forma. Eu resolvi fazer com Python, que é muito mais fácil. Tá? Então, não vou mostrar o código inteiro que eu fiz aqui, foram várias linhas de código, mas a ideia desse cálculo que eu fiz é gerar alguns insights. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns resultados que eu tive com esse estudo. Eu postei no meu Twitter, se você não me segue lá, dá uma conferida no post que eu fiz no Twitter ontem e hoje, que eu mostro algumas estatísticas. Vou abrir aqui para vocês verem os dados que eu colhi, que está mais resumido aqui no Twitter, né? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o post que eu fiz ontem. É esse aqui, ó. Esse indicador acertou 77% dos topos e fundos nos últimos 10 anos. E está marcando um fundo essa semana, que é esse indicador que eu estou falando, é a banda de Bollinger do gráfico semanal. Sempre que os preços fecham fora da banda e em seguida voltam para dentro da banda, temos uma marcação de fundo ou de topo. Né? É o famoso fechou fora, fechou dentro, como eu falei. Aqui eu analisei as últimas ocorrências dos últimos 10 anos, né? Foram 31 ocorrências, ou seja, 31 vezes em que ele furou a banda e depois voltou para dentro dela, tá? Em 24 dessas 31 vezes, ou seja, 77%, a gente teve de fato um topo ou um fundo. Nas outras 7 vezes ele continuou indo na direção que ele estava, como por exemplo aqui, ó, nesse caso. Aqui, por exemplo, em que a gente teve uma marcação de topo e ele continuou a subir, tá? Então foi apenas 7 vezes que isso aconteceu. Inclusive uma teve no ano passado, né? Que foi justamente essa daqui, ó, dia 4/12, tá? Então, é uma estatística bem relevante, eu acho que 77% de acerto nesse sistema aqui, eu acho uma taxa de acerto bem alta, eu acho que dá pra gente confiar bastante que o mercado possa estar fazendo um fundo, né? E aí outra coisa que eu analisei foi, bom, se ele fez um fundo ou um topo, quanto que ele anda na média? Né? Então, para isso, eu utilizei o Python, porque ficaria bem mais fácil de fazer. Se eu fosse fazer isso à mão, ia dar muito trabalho, eu ia ficar talvez mais de um dia para fazer isso e não ia ser muito interessante. Então, eu usei um pouco de programação ali para a gente colher alguns resultados disso. Então, nessa planilha aqui, você está vendo os dados que eu exportei do Python, tá? Fiz alguns cálculos com ele e ele me exportou essa planilha aqui, tá? Em que a gente tem o tempo que ele leva para testar a outra banda, tá? Então, por exemplo, ele marcou um topo aqui no dia 2/1 e ele levou 14 semanas, né, ou seja, 14 candles semanais para chegar na banda oposta, tá? Então, quando a gente olha a média aqui, ó, ele leva, na média, 26 semanas para testar a banda oposta. Então, se ele rompe aqui, ele gasta 26 semanas na média para voltar. Claro que em alguns casos ele não volta, né? Então, é isso que é interessante também, né? Naquelas vezes em que ele volta que ele de fato formou um fundo, um topo, e ele volta para o outro extremo da banda, ele leva menos tempo do que isso, né? Não seria na média 26, é menos tempo, né? Então, percebe aqui que em alguns casos ele levou 3 semanas, 7 semanas, 16 semanas, tá? E aí eu fiz um questionamento. Bom, o que será que acontece com a movimentação dos preços a cada 3 meses, por exemplo? Então seriam 12 semanas, né? E aí eu cheguei em alguns resultados que eu postei hoje lá no Twitter, foi o último post que eu fiz. Vamos voltar aqui no meu perfil. O Ibov ele sobe em média 14% em até 3 meses, quando ele faz um fundo, e quando ele faz um topo ele cai em média 10% em até 3 meses, ou seja, em 12 semanas. E ele leva 26 semanas na média para chegar na banda oposta, tá? Então, esse aqui foi o primeiro dado que eu coletei, e o segundo foi aqui, eu peguei as variações, tá? Então, aqui ele formou um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, etc. Aqui são os fechamentos, né? Onde ele marcou topo e fundo. Qual que é o valor de máxima mínima, ou seja, quanto que ele andou em até 12 semanas, tá? E aqui a variação percentual disso, tá? Então, a gente conclui que quando ele faz um fundo, ele sobe até 14% em 3 meses, né? 12 semanas. Quando ele cai cerca de 10% em até 12 semanas.
Então eu achei muito legal trazer esse estudo para vocês, porque provavelmente a gente deve estar numa formação de fundo e existe uma probabilidade grande, ou seja, mais de 60%, 65% mais ou menos, de acordo com os outros cálculos que eu fiz aqui, dele subir em torno ali de 10% a 14% nos próximos 3 meses. Então, eu trouxe esse vídeo hoje para vocês para a gente deixar como histórico aqui, vamos deixar gravado no canal para ver se a gente vai acertar isso. Daqui 3 meses a gente volta para ver se realmente o mercado fez fundo e subiu cerca de 14%. Eu acredito que isso vai acontecer, até porque tem outros pontos de inflexão, como eu falei, vários suportes aqui, né? Então a gente tem a máxima antes do Covid, que foi um topo. A gente tem essa outra máxima aqui de janeiro de 2021. A gente tem essa outra máxima aqui também, ó, em 2022, tá? Então foram vários pontos, né? Aqui em 2022 teve uma outra máxima, 2023 também, e agora a gente pode estar muito próximo do fundo aqui, se a gente considerar esses pontos de inflexão. Então, além da questão da banda de Bollinger, a gente tem também esses pontos de virada aqui, que são bem relevantes, tá? Que são pontos técnicos do gráfico semanal, que costuma respeitar bastante. Se a gente pegar uma linha de tendência aqui, ó, vai ver que ele pode estar fazendo um falso rompimento aqui também dessa linha, né? Isso porque eu conectei com esse pavio aqui, desconsiderei o pavio do Covid. Depende de como que você vai traçar a linha de tendência, né? Você pode ligar ela dessa última mínima também, não está errado, depende do time frame, né? Se você colocar no gráfico semanal, você vai talvez traçar a linha um pouco diferente, né? Então, liguei os últimos fundos aqui, mas o que importa é que a gente está muito próximo desse ponto técnico aqui da linha de tendência de alta, fora os pontos de inflexão, fora a questão da banda de Bollinger, tá? Se esse cenário não se concretizar e o mercado continuar caindo, muito que provavelmente ele deve vir para os 114 mil pontos, que seria a média de 200 do semanal, tá? Então a gente ainda tem uma estrutura de baixa, né? Topos e fundos mais baixos, então tem um topo aqui, outro aqui, outro aqui, enfim, a gente pode até traçar um canal, né? Dessa região aqui pra gente ver se tem algum ponto, ó. Ele fez um rompimento para baixo desse canal e tá voltando para dentro dele. Então, acredito que tem uma chance bem grande dele subir ali esses 10%, 14% aproximadamente, né? Entre 10 e 14, que é a média da estatística, né? Seria mais ou menos a gente ter um preço na casa ali dos 130 mil pontos em 3 meses. Eu acho uma subida muito grande, tá? Por enquanto ainda não tem nenhum gatilho aqui, né? Eu acredito que a gente deveria ter pelo menos um fundo duplo no gráfico diário, alguma coisa assim, então acho que tá meio cedo para dizer isso, mas é fato que pelo menos um retorno à média aqui, muito provavelmente a gente vai fazer, tá? Então vamos ficar de olho no Ibov aí, no gráfico semanal. É bem importante esse ponto aqui. Como eu falei, daqui 3 meses a gente volta para ver o resultado. Bom, o intuito desse vídeo era só fazer um comentário rápido mesmo, tá? Então não quis fazer um vídeo muito longo para a gente falar disso. Então, ao longo das próximas semanas eu vou trazer novas estatísticas que eu estou estudando dos ativos aqui, tanto das ações, quanto do índice futuro, quanto do índice à vista, enfim, do dólar também. Tem várias coisas que eu posso comentar aqui nos próximos dias, vou deixar gravado esse vídeo aqui pra gente registrar e quem sabe a gente conferir o resultado depois. Então é isso, espero que você tenha gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo por aí.